Roma já foi a cidade mais poderosa do planeta, uma metrópole tão avançada que nenhuma outra cidade conseguiria alcançar seu tamanho por quase 1.800 anos. Enquanto grande parte da Europa ainda vivia em vilas de madeira e barro, Roma já tinha prédios e apartamentos com saneamento, aquedutos e estádios gigantescos. Então surge a pergunta: como uma cidade aparentemente eterna deixou de ser o centro do mundo e por que hoje ela é apenas mais uma capital histórica da Europa? Tudo bom com vocês, pessoal? Então, nós temos aqui na Itália a capital Roma, que não foi só a capital da Itália há um tempo atrás, era também a capital do mundo ocidental como um todo, mas hoje em dia é só a capital de um país, uma capital muito turística. Inclusive, se nós formos aproximar aqui um pouco, vamos ver se eu vou cair num lugar turístico igual eu gostaria. Vamos ver onde que o bonequinho vai me levar. Ixi, será? Parece que sim, hein? Eu acho que acertei, hein? Não é tão turístico, não. Ixi. Cai no fim de mundo lá em Roma, né? Vamos ser bem sincero. Cai no fim de mundo. Vai fazer o quê, né? A grande verdade, gente, é que Roma já foi uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, com aquedutos, com prédios, que tinha um parlamento, tinha um sistema político muito avançado e estruturas que até hoje resistem à história e que podem ser visitadas. E eu vou mostrar só uma palhinha do que era Roma antiga, tá? Se você já estiver gostando desse conteúdo, dê o like, se inscreva no canal que vai ajudar muito o canal e bora para mais um vídeo. Esse canal aqui recria com detalhamento como que era Roma há 2000 anos atrás. Vamos escutar juntos? Olhando para o alto no Monte Capitolino, brilhava o templo de Júpiter Optimus Maximus. O telhado era coberto de ouro maciço. Era tão brilhante que viajantes diziam que podiam ver o reflexo de Roma a quilômetros de distância, antes mesmo de chegar à cidade. Gente, imagina, essas ruas aqui são usadas até hoje para se construir rodovias. Paz romana. Um comerciante podia viajar da Síria até Portugal sem ser assaltado, usando a mesma moeda e falando a mesma língua. Através de estradas que tinham milhares de quilômetros. Era a globalização, milênios antes da internet. No centro do turbilhão, a serenidade do templo de Vesta. A chama sagrada que nunca apagava representava a eternidade de Roma. Eles eram politeístas, e isso eu vou falar mais pra vocês, que foi muito importante, tá, gente? A religião em termos de ápice e queda de Roma. Roma olhou para cima. Eles inventaram as ínsulas, os ancestrais dos nossos prédios de apartamentos. Edifícios de 6, 7 andares, formando canyons urbanos. Roma era vertical, densa e vibrante. Era tipo uma Manhattan. Caminhando pelas ruas, você encontraria produtos de todo o mundo conhecido. Seda da China, especiarias da Índia, marfim da África, âmbar do Báltico. Os mercados de Roma, como o mercado de Trajano. Isso era o top do comércio e das transações financeiras na época, gente. Podia comprar. A base dessa riqueza eram as estradas. Via Ápia, a rainha das estradas. Olha como é que eram bem feitas. Construídas com camadas de pedra, cascalho e concreto, elas eram tão perfeitas e retas que muitas são usadas até hoje como base para rodovias modernas na Europa. O exército romano podia marchar 30 ou 40 quilômetros por dia graças a essa engenharia. Mas o maior triunfo da engenharia romana eram os aquedutos. Mas nos arcos, os aquedutos. Roma bebia rios inteiros. Muito importante ter saneamento, né, gente? Uma cidade chegar a 1 milhão de habitantes, né? É incrível, naquela época. Usando apenas a gravidade e matemática precisa. Graças a essa água, Roma era uma cidade de fontes. Em cada esquina havia uma bica jorrando água potável gratuita para o povo. Nenhuma outra cidade do mundo tinha isso. A abundância de água era o maior sinal de civilização e superioridade técnica sobre os barcos. Hoje tem cidade que não tem isso, tá? Tem grandes cidades que não conseguem ter isso. Não
não eram apenas banheiros. Eram palácios de lazer abertos ao público, piscinas aquecidas, bibliotecas. Hoje tem cidade aí grande que não tem isso. Um romano comum, mesmo o mais humilde, tinha acesso a um luxo que reis de outros povos nem sonhavam. No coração da cidade, a maior estrutura de entretenimento já feita. O anfiteatro Flávio, o Coliseu. Revestido de mármore travertino. Sim, o Coliseu, gente, dava conta de abrigar 50 mil pessoas. Tem arena aí que não consegue nem 30 mil direito, hein? Então, Roma foi provavelmente a primeira cidade da história a ultrapassar 1 milhão de habitantes. Isso numa época em que a maioria das cidades do planeta tinha apenas alguns milhares de pessoas. E manter uma população desse tamanho existia algo revolucionário para a antiguidade. Infraestrutura em escala massiva. E aí que chegamos a um esqueminha que eu vou ter que passar para vocês, como que Roma acabou caindo. Bom, já vimos então que Roma era o Império Romano como um todo, né? Era um império vastíssimo, com muitas infraestruturas, com muitas engenhosidades, e alcançou o que hoje é considerado berço da civilização ocidental. Na época, Roma era entendida como todo o mundo ocidental conhecido. Então, isso aqui para eles era o mundo. Toda essa vasta região para eles era o mundo conhecido. E aí, eles precisavam sim de lutar contra bárbaros, contra pessoas bárbaras. Eram os que ficavam fora de Roma. Que ficavam, hora que... Deixa eu só colocar uma coisa um pouquinho mais clara. Bárbaros aqui, bárbaros aqui, bárbaros aqui. Inclusive, nessa região aqui, eles eram chamados de vândalos. O próprio nome é autoexplicativo. E não conseguiram chegar em algumas partes. Por exemplo, as partes germânicas, os que iriam originar os vikings, né, os germânicos aqui. Escoceses também resistiram por aqui, tá? Não conseguiram chegar, só que eles conseguiram manter muitos povos dominados. Só que, para manter toda essa estrutura, manter os povos na linha, porque muitos tinham levantes, tinham rebeliões, Roma tinha que gastar um dinheirão, tinha que buscar manter, né, sua estrutura, buscar manter sua estrutura, manter seus gastos, precisava manter isso tudo. E isso demandou muito dinheiro. Beleza, no início eles tinham, mas com o tempo, com as guerras, com a corrupção, com violência no próprio parlamento, os reis eram às vezes assassinados, era disputa mesmo por poder lá dentro, um Game of Thrones mesmo. E também com a ascensão do cristianismo, que, como eu falei, era importante essa questão da religião, o cristianismo ele desestruturou para estruturar novamente em uma outra estrutura. Tá? Ele desestruturou para estruturar outra estrutura. E aí, o que acontece? O cristianismo ele acabou com o politeísmo e fez com que toda a Roma tivesse que ser repensada, e no momento que já estava em crise, do desgaste por parte do Império Romano, e o Império Romano acabou caindo no próximo do ano 500 depois de Cristo. Se eu não me engano, é 456, se eu não me engano, posso estar errado. E hoje em dia, a gente ainda teria uma possibilidade de o Império Romano ainda colocar a Itália no centro do mundo. Bom, se vocês forem reparar, Portugal e Espanha, que foram os iniciadores de uma grande navegação que gerou riqueza para o mundo ocidental, que colonizou a América, estou aqui na América do Norte, né, que gerou muita riqueza, ouro, recursos, para a Europa acumular muito capital, muito dinheiro mesmo. Só que Portugal e Espanha tiveram esse privilégio, porque eram estados unificados já na época de 1500, 1492, por exemplo, que foi a descoberta da América. Reino Unido veio depois, através da Inglaterra, a França, a Holanda, mas 2 países grandes na Europa, enormes mesmo, assim, em termos de importância, não tiveram esse privilégio. Itália, que abriga Roma, e também a Alemanha. Por quê? Estavam completamente divididos em vários reinos que brigavam entre si e não tinham um objetivo de
juntar forças para governar colônias. E assim eles perderam uma grande janela de oportunidades de conseguir se tornarem ricos e disputarem com França, Reino Unido e Holanda, por exemplo. E assim nós tivemos uma Roma que deixou de ser a maior cidade do planeta porque o mundo ao redor dela acabou mudando. As rotas comerciais mudaram, o centro econômico mudou, o custo de sustentar aquele império gigantesco ruiu. Mas assim, de certa forma, poucas cidades do mundo conseguiram fazer o que Roma fez. Continuar influenciando a humanidade mesmo depois da queda do próprio império. Por quê? Hoje em dia, nós temos localidades em Roma que são verdadeiros tesouros arqueológicos, tesouros históricos que podemos explorar e reviver de alguma forma o que já foi uma grande referência do que aconteceu naquela época. Então Roma ainda é muito rica em termos de história, mas não tão rica em termos de influência atual. Talvez a verdadeira grandeza de Roma nunca tenha sido conquistar territórios, talvez tenha sido criar ideias, memórias tão fortes que sobreviveram por mais de 2000 anos. E aí, gente, gostaram do conteúdo? Gostaram de saber o porquê que Roma não é o que já foi? Se sim, dê um like, se inscreva no canal e até mais!